Com o choro frágil nos braços, ela atravessa o portão sob olhares duros. Entre cercas e vento frio, cuida da criança como se fosse sua. Então, um gesto inesperado do homem quebra anos de silêncio. Acompanhe a história e veja como tudo mudou. Os sons da fazenda eram novos para Miriam. O rangido da porteira de madeira, o canto dos pássaros que nunca ouvira na vila, o vento nas folhas dos eucaliptos que cercavam a propriedade. Tudo parecia falar uma língua que ela ainda não compreendia, mas que ecoava como uma promessa distante. A jovem de 19 anos caminhava pelo caminho de pedras, com a mala velha pesando não apenas em sua mão, mas em seu peito. Você vai cuidar do bebê e fazer o que mandarem. Não é difícil entender, dissera seu pai na despedida seca, como quem se livra de um fardo. As palavras de sua mãe haviam sido ainda mais cortantes. Ao menos agora você servirá para alguma coisa. A vila inteira a considerava um problema a ser resolvido, e o bebê abandonado na capela havia sido a solução perfeita. Miriam, a moça que nunca sorria, que nunca conversava com rapazes, que vivia entre seus livros gastos e sonhos escondidos, agora estava sendo entregue junto com a criança rejeitada, como se ambos formassem um pacote conveniente de descarte. O empregado que a recebeu no portão principal nem sequer olhou em seus olhos. "Me siga", ordenou, caminhando à frente pelos corredores da casa grande. A fazenda Santome era conhecida em toda a região de Campinas. Suas plantações de café se estendiam por hectares, e o sobrenome Müller carregava o peso de gerações de poder e influência. Miriam sabia pouco sobre o dono, além do que os rumores da vila contavam. Viúvo há 5 anos, sem filhos, temperamento difícil, exigente ao extremo. Poucos empregados duravam mais de 1 ano sob seu comando. A casa principal impressionava pelo tamanho e pela sobriedade. Nada de cores vibrantes ou decorações excessivas. Madeira escura, móveis antigos, retratos em preto e branco nas paredes. História e tradição em cada canto. "Seu quarto é aqui", disse o funcionário, abrindo a porta de um cômodo pequeno que claramente havia sido adaptado às pressas. "O berço já está lá dentro com a criança. O Sr. Müller deixou instruções sobre os horários das mamadeiras na mesa." E assim foi deixada, sem mais explicações, com um bebê que choramingava no berço improvisado. Miriam colocou sua mala no chão e se aproximou com passos hesitantes. Nunca havia segurado uma criança antes. Na vila, as outras moças a mantinham afastada dos recém-nascidos, como se seu toque pudesse trazer má sorte. "Estéril", sussurravam, "fria como pedra." Tais palavras ecoavam em sua mente enquanto observava o pequeno ser que agora dependia dela. Sem pensar 2 vezes, Miriam se ajoelhou e pegou o bebê nos braços. Ele não devia ter mais que algumas semanas, pele ainda avermelhada, mãos minúsculas que se agitavam no ar. E então, sem saber de onde vinha aquele instinto, começou a cantar baixinho uma melodia que sua avó costumava murmurar nas noites em que o mundo parecia grande demais. Não havia letra, apenas um ritmo suave, quase hipnótico. O bebê, surpreendentemente, parou de chorar e fixou os olhos nela. Foi quando sentiu um olhar. Na fresta da porta, parcialmente aberta, um homem observava em silêncio. Alto, ombros largos, rosto marcado pelo sol e por linhas que falavam de preocupações constantes. Eduardo Müller, o fazendeiro, a estudava com uma expressão insondável. Sem dizer palavra, fechou a porta e se afastou. Aquela primeira noite foi um teste de resistência. O bebê acordava a cada 2 horas, chorando com fome ou desconforto. Miriam, exausta, mas determinada, não se permitiu um momento de fraqueza. Quando o sol nasceu, ela já havia desenvolvido uma rotina própria. Mamadeira, troca, ninar, repetir. Sua vida anterior de silêncios forçados e expectativas frustradas parecia cada vez mais distante. Durante o café da manhã, servido na pequena mesa de seu quarto, a governanta Dona Cecília apareceu para inspecionar. "O patrão quer saber se está tudo em ordem", disse, olhando criticamente para as olheiras de Miriam e para a organização meticulosa que já se instalara no quarto improvisado. "Ele tem um médico vindo examinar o menino hoje." "Está tudo bem", respondeu Miriam,
sua voz quase um sussurro. Eu só precisaria de mais fraldas e talvez um pouco de óleo para a pele dele. A mulher mais velha ergueu as sobrancelhas, surpresa com o pedido específico. Você já cuidou de crianças antes? Não, senhora, mas li muito sobre isso. A resposta pareceu intrigar a governanta, que saiu sem mais perguntas. O médico chegou pouco depois do meio-dia. Um homem de meia-idade com óculos de aro fino e modos gentis. Para surpresa de Miriam, o próprio Eduardo Müller o acompanhava. Foi a primeira vez que o viu claramente à luz do dia. Devia ter por volta dos 40 anos, cabelos negros com fios grisalhos nas têmporas, olhos castanhos profundos que pareciam avaliar tudo ao redor com precisão clínica. Vestia-se com simplicidade elegante, calça escura, camisa de mangas dobradas revelando braços fortes de quem não temia trabalho físico apesar da posição. Esta é a moça, disse ele ao médico, sem se dirigir diretamente a Miriam. Falava dela como se fosse mais um item do inventário da fazenda. Como está o bebê? Perguntou o médico, aproximando-se. Ele mamou bem esta manhã, respondeu Miriam, encontrando coragem na preocupação genuína com a criança. Troquei as fraldas 3 vezes desde a madrugada e ele dormiu cerca de 4 horas seguidas depois das 5. A precisão de seu relato pareceu surpreender os 2 homens. O médico examinou o bebê com cuidado, ouvindo seu coração, verificando reflexos, inspecionando a pele. Está saudável, considerando as circunstâncias, concluiu. Diria que tem aproximadamente 3 semanas. A alimentação parece adequada. Então se virou para Eduardo. Vai registrá-lo? O fazendeiro franziu o senho. Ainda não decidi. Por enquanto ele fica sob minha responsabilidade. E um nome? Insistiu o médico. Foi quando Miriam, sem pensar nas consequências, falou. Michael. Os 2 homens se viraram para ela, Eduardo com uma expressão de surpresa que logo se transformou em algo próximo à irritação. Você deu um nome ao bebê sem minha autorização? A pergunta veio carregada de autoridade. Miriam baixou o olhar, mas não recuou. Precisamos chamá-lo de alguma forma, respondeu, a voz baixa, mas firme. Michael significa quem é como Deus. Achei apropriado para alguém que sobreviveu ao abandono. Um silêncio pesado se instalou no quarto. O médico olhava de um para o outro, claramente desconfortável. Por fim, Eduardo soltou um suspiro contido. Michael, então, por enquanto. E saiu do quarto sem mais palavras, deixando no ar uma tensão quase palpável. O médico sorriu gentilmente para Miriam antes de seguir o fazendeiro. Você tem bom instinto, comentou. Continue assim. Sozinha novamente com o bebê. Agora Michael, Miriam sentiu uma estranha sensação de vitória. Era a primeira vez na vida que sua opinião havia sido, mesmo que relutantemente, aceita. Enquanto organizava as poucas roupas que trouxera na gaveta disponível, refletia sobre o olhar do fazendeiro. Havia algo além da irritação momentânea, algo que ela não conseguia decifrar completamente. Curiosidade, talvez. Ou desconfiança. Deitou-se ao lado do berço naquela noite com pensamentos confusos. A fazenda, o bebê, o homem distante que comandava aquele pequeno império. Tudo era novo demais, imenso demais. Mas em seu peito, uma pequena semente começava a brotar. Não era esperança, ainda não. Era apenas a sensação de que, pela primeira vez, talvez houvesse um propósito para sua existência, além de ser o desapontamento da família. Lá fora, a noite caía sobre a fazenda Santome, e com ela, os primeiros pingos de uma chuva que prometia renovação. Os dias na fazenda Santome seguiam um ritmo próprio, marcados pelo crescimento de Michael e pelas mudanças sutis que Miriam começava a implementar em seu pequeno universo. Após 2 semanas, o quarto improvisado já não parecia tão austero. Flores silvestres colhidas durante caminhadas matinais enfeitavam um pote de vidro na janela. Desenhos simples, feitos por ela mesma nas horas em que o bebê dormia, decoravam a parede próxima ao berço. Pequenas transformações que falavam de uma presença que se enraizava, contrariando as expectativas iniciais. Os funcionários da fazenda, a princípio distantes e desconfiados, começavam a modificar sua postura. Dona Cecília, a governanta de rosto severo e modos rígidos,
passou a deixar xícaras extras de chá de camomila nas noites em que Michael estava mais agitado. Seu José, o caseiro mais antigo da propriedade, trazia frutas frescas do pomar, especialmente para Miriam preparar papinhas. "O menino precisa de força para crescer", dizia com sua voz rouca de quem fumou a vida inteira. Apenas Eduardo Müller mantinha a distância calculada. Aparecia raramente, sempre com perguntas objetivas sobre o bem-estar do bebê, nunca prolongando a conversa além do estritamente necessário. Ainda assim, Miriam percebia mudanças. O berço simples foi substituído por um maior e mais elaborado. Roupas novas para o bebê apareciam misteriosamente sobre a cômoda. Uma cadeira de balanço surgiu no quarto sem que ninguém mencionasse sua origem. Numa manhã particularmente quente de fevereiro, Miriam decidiu aventurar-se além do jardim principal, carregando Michael em um improvisado carregador de pano amarrado ao peito. Caminhou pelos campos de café, explicando ao bebê, que obviamente não compreendia, o processo de cultivo e colheita. Seu conhecimento vinha dos livros que encontrara na pequena biblioteca da casa, que passara a frequentar nas horas vagas. Foi nesse passeio que encontrou Eduardo inesperadamente. Ele supervisionava o trabalho de poda em uma seção mais afastada da plantação, as mangas da camisa dobradas, o rosto concentrado na tarefa. Ao vê-la, sua expressão se transformou em algo entre surpresa e desaprovação. "O que faz aqui com o bebê neste calor?" perguntou, aproximando-se com passos largos. Miriam sentiu o estômago contrair-se com a repreensão implícita, mas manteve-se firme. "Michael precisa de ar fresco e luz solar. Trouxe água, e ficamos à sombra quando necessário." Eduardo olhou para o arranjo improvisado que mantinha o bebê seguro junto ao peito dela, uma solução criativa que demonstrava cuidado e inteligência. Algo em seu olhar suavizou. "Você conhece o processo do café?" perguntou, mudando o tom para algo menos acusatório. "Apenas o que li nos livros da biblioteca", confessou Miriam. "Espero que não se importe que eu os tenha pego emprestados." Um breve sorriso, o primeiro que ela via, transformou momentaneamente o rosto do fazendeiro. "Os livros existem para serem lidos", respondeu simplesmente. Então, para surpresa de Miriam, começou a explicar pessoalmente as particularidades daquela safra, os desafios enfrentados com as mudanças climáticas, as técnicas de cultivo que sua família aperfeiçoara ao longo de gerações. Falava com paixão genuína, os olhos brilhando ao mencionar projetos sustentáveis que implementava gradualmente. Michael, como se sentisse a importância do momento, permaneceu surpreendentemente quieto, observando com olhos curiosos as folhas verdes que ocasionalmente balançavam com a brisa. Ao final da explicação, Eduardo hesitou como se quisesse dizer mais alguma coisa. Por fim, ofereceu: "Se quiser, amanhã posso mostrar o processo de torra. Temos um pequeno laboratório experimental onde testamos diferentes métodos." Era o mais próximo de um convite pessoal que Miriam recebera desde sua chegada. "Eu gostaria muito", respondeu, sentindo o rosto aquecer, sem saber exatamente por quê. Naquela noite, ao colocar Michael para dormir, Miriam se pegou cantarolando com mais entusiasmo que o habitual. Observou o rosto do bebê, agora mais cheio, com bochechas que começavam a ganhar forma. Em apenas algumas semanas, ele havia se transformado de um recém-nascido frágil e assustado em um bebê atento e responsivo. Seus olhos, agora claramente castanhos, seguiam os movimentos dela pelo quarto. Ocasionalmente, ensaiava sorrisos que derretiam qualquer resistência. "Nós dois estamos mudando, não é?" sussurrou para ele, ajeitando o cobertor. A manhã seguinte trouxe uma surpresa. Ao abrir a porta para o café habitual, encontrou não a bandeja deixada por algum funcionário, mas o próprio Eduardo segurando um pacote. "Bom dia", disse ele formalmente. "Trouxe algo que pode ser útil para vocês." Dentro do pacote, um sling profissional, próprio para carregar bebês, feito de tecido resistente e confortável. "Vi seu arranjo improvisado ontem", explicou, parecendo ligeiramente constrangido. "Este é mais seguro." Miriam recebeu o presente com mãos trêmulas. "Obrigada", conseguiu dizer, consciente do significado daquele gesto. Não era apenas um objeto funcional, era um reconhecimento de seu esforço, uma validação de sua capacidade. "Ainda está interessada em conhecer o laboratório de torra?"
perguntou ele, mantendo a formalidade que parecia uma armadura constante. Posso deixar Michael com Dona Cecília por algumas horas, respondeu Miriam, surpresa com a própria ousadia. Eduardo assentiu, combinando de encontrá-la após o almoço. Quando ele se afastou pelo corredor, Miriam fechou a porta e se encostou nela, o coração batendo de forma estranha. Aquela sensação era nova, um misto de ansiedade e expectativa que nunca experimentara antes. O laboratório de Torra ficava em um anexo da casa principal, um espaço luminoso com equipamentos modernos que contrastavam com a arquitetura tradicional da fazenda. Eduardo transformava-se completamente ao falar sobre café. O homem reservado dava lugar a um entusiasta que conhecia cada detalhe do processo. Mostrou a Miriam como identificar os diferentes pontos de torra pelo aroma, cor e som dos grãos. Explicou as variações de sabor que cada método produzia. Em algum momento, sem perceber, a formalidade inicial deu lugar a uma conversa fluida, quase íntima. Como aprendeu tanto sobre bebês? Perguntou ele subitamente, enquanto separava amostras de grãos. A pergunta pegou Miriam desprevenida. Minha mãe trabalhava como lavadeira para famílias ricas na cidade, respondeu após uma pausa. Eu ficava na biblioteca pública esperando por ela. Li tudo o que pude encontrar sobre diversos assuntos. Algo na simplicidade da resposta pareceu tocar Eduardo. Você não é o que esperavam, não é? Disse ele, mais como constatação do que pergunta. Quando a vila ofereceu uma moça para cuidar do bebê abandonado, imaginei alguém diferente. Miriam sentiu o peso daquelas palavras. Ofereceram ou venderam? Perguntou, a coragem alimentada por semanas de pequenas conquistas diárias. A franqueza da pergunta provocou um silêncio tenso. Por fim, Eduardo suspirou. Sua família recebeu dinheiro, se é o que quer saber. Chamaram de compensação pelo trabalho. Eu apenas aceitei os termos que apresentaram. A confirmação doeu mais do que Miriam esperava. Mesmo sabendo, no fundo, que havia sido uma transação, ouvir a verdade em voz alta abria uma ferida que tentara ignorar. Entendo, disse simplesmente, os olhos fixos nos grãos de café espalhados sobre a mesa. Eduardo deu um passo em sua direção, a expressão subitamente intensa. Mas isso não define quem você é ou seu lugar aqui agora. As palavras pairaram entre eles, carregadas de significados que nenhum dos dois estava preparado para explorar completamente. O momento foi interrompido pelo som de passos apressados. Dona Cecília apareceu à porta, o rosto normalmente composto agora marcado pela preocupação. Senhorita Miriam, o bebê está com febre, alta. O mundo pareceu desacelerar enquanto Miriam corria pelos corredores da casa grande, Eduardo logo atrás. Michael, geralmente tão calmo, agora chorava com um desespero que partia o coração. O rostinho vermelho, o corpo pequeno ardendo em febre. Já chamei o médico, informou Eduardo, sua voz traindo preocupação genuína. Ele estará aqui em meia hora. Foram os 30 minutos mais longos da vida de Miriam, seguindo instintos que nem sabia possuir. Preparou compressas frias, tentou acalmar o bebê, verificou sintomas. Quando o Dr. Torres finalmente chegou, ela recusou-se a sair do quarto, observando cada movimento do médico com atenção absoluta. Infecção de ouvido, diagnosticou ele após um exame cuidadoso. Comum em bebês, mas precisamos tratar com antibióticos imediatamente. Eduardo, que permanecera na porta do quarto durante todo o exame, deu um passo à frente. Faça o que for necessário. Custo não é problema. Enquanto o médico preparava a medicação, explicando detalhadamente como administrá-la nas próximas dias, Miriam notou que Eduardo não saía do quarto. Sua presença, uma fonte inesperada de conforto. Quando finalmente ficaram sozinhos com Michael, que agora dormia após receber a primeira dose do remédio, ele falou em voz baixa. Você não precisa passar por isso sozinha. Posso contratar uma enfermeira para ajudar. Miriam balançou a cabeça determinada. Não, eu cuido dele. A firmeza de sua resposta pareceu impressionar Eduardo. Ele assentiu lentamente, respeitando sua decisão. Nesse caso, ficarei no quarto ao lado esta noite. Se precisar de qualquer coisa, a qualquer hora, é só chamar. Aquela noite marcou uma transformação.
na escuridão pontuada apenas pela luz suave do abajur, enquanto monitorava a respiração de Michael e trocava compressas para baixar sua febre, Miriam compreendeu que algo fundamental havia mudado. Não era mais apenas a cuidadora contratada de um bebê abandonado. Não era mais a moça descartável da vila. Em algum momento, sem planejamento ou aviso, havia se tornado essencial. E Eduardo Müller, o homem que comprara seus serviços como quem adquire mais uma propriedade, agora a olhava como alguém que merecia respeito. No quarto ao lado, o fazendeiro também permanecia acordado, refletindo sobre as estranhas reviravoltas do destino que haviam trazido aquela jovem silenciosa para sua vida. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu a solidão da casa grande diminuir ligeiramente. A recuperação de Michael coincidiu com o início da primavera na fazenda Santome. Os campos de café ganhavam novos brotos. As árvores frutíferas do pomar exibiam as primeiras flores, e uma energia renovada parecia pulsar em cada canto da propriedade. Miriam, que completara 2 meses na fazenda, já não era a mesma jovem assustada que chegara com uma mala velha e olhos baixos. A doença de Michael havia sido um divisor de águas. Durante aquelas noites de vigília, quando demonstrou uma determinação que impressionou a todos, algo mudou na forma como era vista e na forma como via a si mesma. Uma manhã, ao descer para o café com Michael nos braços, encontrou Eduardo no terraço, tomando seu café preto enquanto revisava documentos. Ele ergueu os olhos ao ouvir seus passos e, para surpresa dela, sorriu. Não o sorriso contido e formal dos primeiros encontros, mas algo mais genuíno que atingia seus olhos. "Bom dia", disse ele, indicando a cadeira à sua frente. "Junte-se a mim." O convite, aparentemente simples, representava uma mudança significativa na dinâmica entre eles. Miriam aceitou, acomodando Michael em seu colo. O bebê, agora com quase 3 meses, já segurava a cabeça com firmeza e observava o mundo ao redor com curiosidade insaciável. "Ele está cada vez mais forte", comentou Eduardo, observando como o pequeno tentava alcançar uma colher sobre a mesa. "Crianças têm uma resiliência surpreendente", respondeu Miriam, ajeitando Michael para que ele pudesse ver melhor o ambiente. "Assim como certas pessoas", acrescentou Eduardo, olhando diretamente para ela. O comentário, carregado de significados implícitos, fez Miriam corar ligeiramente. Nos últimos dias, notara mudanças sutis no comportamento do fazendeiro. Ele passava mais tempo na casa principal, aparecia durante as refeições, perguntava sobre Michael com interesse genuíno. Mais importante, começara a perguntar sobre ela. Seus interesses, suas leituras, suas opiniões, era como se, pela primeira vez, a visse verdadeiramente. "Estou pensando em registrar Michael oficialmente", anunciou Eduardo, entre um gole de café e outro. "Como meu filho." A declaração pegou Miriam completamente desprevenida. "Seu filho?", repetiu, incerta se havia compreendido corretamente. Eduardo assentiu, a expressão séria. "Ele precisa de um nome, de uma identidade legal, de um futuro seguro. O que poderia fazer mais sentido?" O que ficou não dito, pairando no ar entre eles, era a pergunta sobre o papel de Miriam nesse arranjo. Seria apenas a cuidadora do filho adotivo do patrão? A ideia causou um aperto inexplicável em seu peito. "É uma decisão importante", conseguiu dizer, tentando manter a voz neutra. "Pensei em realizar uma pequena celebração", continuou Eduardo. "Convidar alguns amigos próximos, o padre da cidade, para uma bênção informal. Nada extravagante, apenas um reconhecimento. Então, após uma pausa calculada, gostaria que você me ajudasse com os preparativos." Não era um pedido de empregador para funcionária. Era um convite para uma parceria, mesmo que temporária. Miriam assentiu, sentindo-se simultaneamente honrada e confusa com as emoções contraditórias que a proximidade com Eduardo despertava. Nas semanas seguintes, a fazenda entrou em um ritmo acelerado de preparativos. A data escolhida coincidiria com o aniversário de fundação da Santome, tradição mantida pela família Müller por gerações. Para Miriam, era uma oportunidade de conhecer um lado diferente daquele universo. As conexões sociais, as expectativas, as regras não escritas que governavam a elite rural. Seu novo status na casa,
embora indefinido, conferia-lhe responsabilidades além dos cuidados com Michael. Supervisionava o cardápio com Dona Cecília, escolhia decorações, revisava listas de convidados. Em cada tarefa, revelava uma competência que surpreendia a todos, inclusive a si mesma. Onde aprendeu sobre arranjos florais? Perguntou Eduardo uma tarde, encontrando-a no jardim enquanto ela selecionava flores para a cerimônia. Miriam sorriu, lembrando-se de momentos quase esquecidos. Minha avó tinha um pequeno jardim atrás de nossa casa. Nas épocas boas, vendia flores na feira da cidade. Ela me ensinou que cada flor tem uma linguagem própria. Eduardo se aproximou, olhando com genuíno interesse para as seleções que ela fizera. E o que dizem estas? Perguntou, indicando um conjunto de lírios brancos, mesclados com pequenas flores azuis. Pureza e novos começos, respondeu Miriam, sem erguer os olhos das flores. Achei apropriado para Michael. Eduardo permaneceu em silêncio por alguns instantes. Então disse em voz baixa: Você pensa em tudo, não é? Havia admiração em seu tom, e algo mais que Miriam não conseguia, ou talvez temesse, identificar. A tensão do momento foi quebrada pelo som de um carro se aproximando. Eduardo consultou o relógio, franzindo o senho. Não esperava visitas hoje. Dirigiu-se à entrada principal com Miriam alguns passos atrás, ainda carregando o pequeno buquê recém-colhido. O carro que estacionou era luxuoso e ostentava placas da capital. Dele desceu uma mulher elegante, por volta dos 35 anos, cabelos perfeitamente arrumados, roupas que exalavam riqueza discreta. Eduardo, querido, exclamou ela, aproximando-se com confiança para beijar-lhe o rosto. Que saudades! O fazendeiro retribuiu o cumprimento com educação, mas Miriam notou imediatamente a tensão em seus ombros. Helena, que surpresa! Não sabia que estava na região. Vim especialmente para ver você, respondeu a mulher, sorrindo. Só então pareceu notar a presença de Miriam, parada alguns passos atrás com as flores nas mãos. Seus olhos avaliaram rapidamente a jovem de cima a baixo, com a precisão de quem está habituada a classificar pessoas por sua utilidade ou posição social. E esta deve ser a babá que contratou para cuidar do projeto de caridade. O tom condescendente fez o sangue de Miriam ferver, mas manteve a expressão neutra, anos de prática em esconder emoções vindo em seu auxílio. Eduardo, porém, não escondeu seu desagrado. Esta é Miriam, disse com firmeza. Ela cuida de Michael e tem sido fundamental para a fazenda nos últimos meses. Helena ergueu as sobrancelhas perfeitamente delineadas, surpresa com a defesa inesperada. Michael, já deu um nome ao bebê? Pensei que seria uma situação temporária até encontrar uma família adequada. O desconforto na atmosfera era palpável. Eduardo pigarreou, visivelmente incomodado. As coisas mudaram. Na verdade, pretendo adotá-lo legalmente. Estamos organizando uma pequena celebração para o próximo fim de semana. A notícia pareceu desagradar profundamente Helena, embora ela mantivesse o sorriso social. Que interessante. Imaginei que, depois de tudo o que conversamos, você consideraria opções mais tradicionais para seu futuro. Havia um subtexto claro naquela conversa, e Miriam sentiu-se subitamente uma intrusa em algo maior e mais complexo do que suspeitava. Miriam, disse Eduardo, virando-se para ela, poderia por favor verificar se Dona Cecília pode preparar um lanche para nossa convidada e ver como Michael está? Era uma desculpa transparente para afastá-la, mas Miriam aceitou prontamente a saída honrosa. Claro, Sr. Muller. Ao se afastar, ouviu Helena comentar em tom baixo, mas não o suficiente. Sr. Muller, tão formal para alguém que parece tão à vontade em sua casa. Michael dormia tranquilamente em seu berço quando Miriam entrou no quarto, agora completamente reformado e decorado com tons suaves de azul e verde. Sentou-se na cadeira de balanço próxima à janela, as flores ainda em suas mãos, a mente repleta de perguntas. Quem era aquela mulher? Que tipo de relação tinha com Eduardo? E por que sua presença provocava aquela sensação angustiante em seu peito? Helena permaneceu na fazenda por quase 2 horas. Miriam manteve-se ocupada com Michael e outras tarefas, evitando deliberadamente
os espaços onde a visitante pudesse estar. Quando finalmente ouviu o som do carro partindo, soltou um suspiro que não sabia estar segurando. Minutos depois, Eduardo bateu suavemente na porta do quarto. Seu rosto parecia cansado, como se a visita tivesse drenado sua energia. "Michael ainda dorme?" perguntou em voz baixa. Miriam assentiu, indicando o berço onde o bebê ressonava tranquilamente. "Ele teve um dia agitado. Seu José o levou para ver os bezerros recém-nascidos." Eduardo sorriu com a imagem, então seu semblante voltou a ficar sério. "Preciso explicar sobre Helena." "Não deve explicações a uma funcionária", respondeu Miriam automaticamente, a barreira de formalidade erguendo-se como proteção. Eduardo franziu o senho, visivelmente incomodado com a resposta. "Helena Campos é filha de um antigo sócio de meu pai. Nossas famílias sempre mantiveram laços próximos, e nos últimos anos, tem havido uma certa expectativa sobre nós." A implicação era clara, um arranjo conveniente, unindo fortunas e tradições familiares. "Entendo", disse Miriam, sentindo uma pontada que não deveria estar ali. "Ela parece adequada." A escolha da palavra não passou despercebida por Eduardo. "Adequada", repetiu ele, com um sorriso irônico. "Sim, suponho que seja a descrição perfeita. Helena representa tudo o que se espera de alguém na minha posição. As conexões certas, a educação apropriada, as opiniões aceitáveis." Havia uma amargura em sua voz que Miriam nunca ouvira antes. "Mas adequado nem sempre é o que queremos, não é?" A pergunta pairou entre eles, carregada de significados não expressos. Por um momento, pareceu que Eduardo diria algo mais, algo que mudaria o curso da conversa. E talvez de suas vidas. Mas o momento passou quando Michael começou a se agitar no berço, acordando de seu sono. "A celebração continua como planejado", disse Eduardo, retomando um tom mais neutro. "E gostaria que você usasse isto." Estendeu um pequeno pacote que Miriam não notara até então. Dentro, um vestido simples, mas elegante, em um tom de verde que complementava seus olhos. "Não como uniforme", acrescentou rapidamente, "como convidada." As implicações daquele presente eram complexas demais para serem processadas de imediato. Miriam apenas agradeceu, segurando o tecido fino entre os dedos, sentindo seu peso, não apenas físico, mas simbólico. Eduardo se despediu com um aceno discreto, deixando-a sozinha com seus pensamentos turbilhonantes e um bebê que começava a choramingar, pedindo atenção. Enquanto preparava a mamadeira para Michael, Miriam refletia sobre como sua vida havia se transformado em apenas 2 meses. A jovem invisível da vila agora estava no centro de uma teia complexa de expectativas, tradições e, mais perturbador, sentimentos que não deveria nutrir pelo homem que, tecnicamente, era seu patrão. O que mais a assustava, porém, não era a desaprovação implícita de pessoas como Helena, nem os desafios de navegar um mundo social para o qual não fora preparada. Era a crescente certeza de que, independentemente do resultado da celebração ou do futuro de Michael, seu coração já não lhe pertencia inteiramente. E aquela constatação, mais do que qualquer outra coisa, tinha o poder de destruir a frágil estabilidade que conseguira construir na fazenda Santome. A manhã da celebração amanheceu com um céu surpreendentemente limpo para aquela época do ano. Os jardins da fazenda Santome haviam sido transformados. Lanternas de papel pendiam dos galhos das árvores, mesas cobertas com toalhas brancas impecáveis abrigavam arranjos florais cuidadosamente compostos por Miriam, e uma pequena tenda branca fora erguida para a cerimônia de bênção. Os funcionários, vestidos com suas melhores roupas, movimentavam-se com eficiência discreta, orientados por Dona Cecília, cujo semblante habitualmente severo agora exibia um orgulho mal disfarçado. Miriam observava os preparativos finais de sua janela, o vestido verde ainda estendido sobre a cama. Michael, excepcionalmente agitado naquela manhã, brincava com um móbile colorido que Eduardo trouxera na véspera. "Para que ele tenha algo especial no dia", explicara com aquele sorriso que agora aparecia com mais frequência. 3 batidas suaves na porta interromperam seus pensamentos. Era Luísa, uma das empregadas mais jovens da casa,
trazendo uma pequena caixa. Dona Cecília mandou isto para a senhorita, disse, estendendo o pacote com um sorriso cúmplice, para complementar o vestido. Dentro da caixa, um par de brincos simples de prata com pequenas pedras verdes. Não eram ostensivos nem caros, mas representavam um cuidado, uma inclusão que Miriam jamais esperara. São lindos, murmurou, genuinamente tocada pelo gesto. Foi ideia do patrão, confidenciou Luísa, baixando a voz. Ele pediu especificamente que combinassem com seus olhos. A revelação fez o coração de Miriam acelerar. Eduardo pensara naquele detalhe, imaginara como ela ficaria, preocupara-se não apenas com sua presença, mas com seu bem-estar e aparência. Era um território perigoso para seus sentimentos já confusos. Também vim ajudar com seu cabelo, se permitir, ofereceu Luísa. Tenho jeito para penteados. O gesto de solidariedade feminina, tão raro na experiência anterior de Miriam, provocou um nó em sua garganta. Assentiu, incapaz de verbalizar sua gratidão. Uma hora depois, mal reconhecia a imagem no pequeno espelho do quarto. O vestido, perfeitamente ajustado, realçava sua silhueta delicada. Os cabelos, normalmente presos em um coque simples, agora caíam em ondas suaves, adornados com pequenas flores brancas. Os brincos completavam a transformação, trazendo vida a um rosto que sempre se esforçara para passar despercebido. Michael, vestido com um macacão azul marinho que o fazia parecer um pequeno cavalheiro, observava-a com fascínio de seu berço. "O que acha, Michael?" perguntou Miriam, aproximando-se. "Sua mãe improvisada está apresentável?" O bebê respondeu com um de seus sorrisos recentes, aqueles que pareciam iluminar o mundo inteiro. Miriam o pegou no colo, inspirando profundamente. "Vamos enfrentar isso juntos, certo?" Os primeiros convidados começaram a chegar pouco depois do meio-dia. Eram principalmente fazendeiros da região, empresários da cidade próxima, algumas autoridades locais, o círculo social de Eduardo Müller, pessoas que Miriam conhecia apenas por nomes mencionados em conversas. Para sua surpresa, Eduardo a esperava ao pé da escada principal, impecavelmente vestido em um terno escuro que acentuava sua postura imponente. Quando a viu descendo com Michael nos braços, algo em seu olhar mudou. Uma apreciação silenciosa, intensa, que fez o tempo desacelerar por um instante. "Você está..." começou ele, parecendo buscar a palavra adequada. "Transformada", concluiu finalmente. Não era o elogio convencional que Miriam meio que esperava, meio que temia. Era uma observação mais profunda, que reconhecia não apenas sua aparência externa, mas a jornada que a trouxera até ali. "Obrigada pelos brincos", respondeu ela, tocando levemente uma das joias. "Combinam perfeitamente." Eduardo sorriu, satisfeito por ela ter compreendido a intenção por trás do presente. "Vamos?", convidou, oferecendo o braço em um gesto que borrava deliberadamente as linhas entre empregada e algo mais. Miriam hesitou apenas por um segundo antes de aceitar, equilibrando Michael com o outro braço. Juntos, formavam uma imagem que não passou despercebida pelos convidados que já circulavam pelos jardins. Os olhares curiosos, as sobrancelhas erguidas, os cochichos mal disfarçados, tudo indicava que a presença de Miriam ao lado de Eduardo, não como funcionária, mas como parte integrante daquela celebração, causava reações diversas. A figura mais visivelmente perturbada era Helena Campos, que observava a cena da entrada do jardim, uma taça de champanhe intocada na mão perfeitamente manicurada. Seu sorriso social não alcançava os olhos, que seguiam cada movimento de Miriam com uma mistura de desdém e preocupação calculista. Pelo canto do olho, Miriam viu quando ela se aproximou de um homem mais velho, seu pai, presumivelmente, e sussurrou algo que fez o senhor franzir o senho em direção a Eduardo. A cerimônia foi simples e emocionante. O padre da paróquia local, um homem idoso de sorriso gentil, conduziu uma bênção que celebrava não apenas a chegada oficial de Michael à família Müller, mas também a história da fazenda e seus valores de trabalho e perseverança. Eduardo, em um gesto que surpreendeu a todos, solicitou que Miriam permanecesse ao seu lado durante toda a cerimônia, segurando Michael enquanto o padre aspergia água benta sobre o bebê sorridente. "Este menino teve a bênção dupla do Senhor", declarou o padre,
olhando diretamente para Miriam. Primeiro, por ter encontrado um lar. E segundo, por ter encontrado não apenas um pai, mas também alguém que o ama como uma verdadeira mãe. As palavras, proferidas com sinceridade genuína, provocaram um silêncio respeitoso na assembleia. Miriam sentiu lágrimas involuntárias formando-se em seus olhos, enquanto Eduardo, ao seu lado, colocava discretamente uma mão em suas costas, um toque leve, reconfortante, que dizia mais do que palavras poderiam expressar. A recepção que se seguiu foi animada e elegante. Miriam, inicialmente desconfortável com tantos olhares e atenções, logo se viu surpreendentemente à vontade. Vários convidados a abordaram com curiosidade genuína, encantados com Michael e impressionados com o óbvio cuidado que ela dedicava ao bebê. Contudo, nem todos os encontros foram agradáveis. Helena, finalmente encontrando uma oportunidade, aproximou-se quando Miriam estava momentaneamente sozinha perto da mesa de bebidas. Michael, tendo sido temporariamente sequestrado por Dona Cecília para exibi-lo a algumas senhoras idosas. "Então é assim que se conquista um homem como Eduardo Müller?", perguntou sem preâmbulos a voz doce, mas carregada de veneno. "Um bebê abandonado e uma pose de inocência?" Miriam sentiu o rosto esquentar, mas manteve a compostura que aprendera nas semanas na fazenda. "Não sei do que está falando, Sra. Campos. Estou apenas cuidando de Michael, como é minha função." Helena riu, um som cristalino e frio como gelo. "Função? É assim que chama? Todas nós vimos como ele olha para você, querida. É patético, realmente. O viúvo solitário encantado pela mocinha humilde de grandes olhos tristes." Tomou um gole de sua bebida antes de continuar. "Mas sabe o que é mais patético? Acreditar que isso pode durar. Homens como Eduardo se divertem com novidades, mas casam com tradição." Cada palavra era uma pequena lâmina, cuidadosamente afiada, para cortar no ponto mais vulnerável. Miriam poderia ter recuado, poderia ter baixado os olhos como fizera a vida toda. Mas algo havia mudado fundamentalmente nela naqueles meses. "A tradição que a senhora representa, Sra. Campos", respondeu calmamente, "parece bastante vazia de afeto genuíno. Talvez seja isso que Eduardo esteja reconsiderando, não acha?" Foi a vez de Helena empalidecer ligeiramente, a compostura abalada pela resposta inesperadamente direta. Antes que pudesse retrucar, uma voz masculina interrompeu o embate silencioso. "Ah, vejo que já se conheceram", disse Eduardo, aproximando-se com 2 copos de suco. Ofereceu um a Miriam com um sorriso que não escondia sua preocupação. Havia testemunhado parte da conversa, percebeu ela. "Helena, seu pai está procurando por você. Algo sobre partir mais cedo para um compromisso em São Paulo." A dispensa era óbvia demais para ser ignorada. Helena forçou um sorriso, depositou sua taça na mesa próxima e se afastou, não sem antes lançar um último olhar carregado de promessas silenciosas para Miriam. "Ela disse algo que a magoou?", perguntou Eduardo assim que ficaram sozinhos. Miriam hesitou, incerta sobre o quanto revelar. "Nada que eu não tenha ouvido antes", respondeu finalmente. "Pessoas como ela sempre existiram na minha vida." Eduardo a estudou por um momento. Então disse em voz baixa: "Você não merece isso. Nunca mereceu." Havia uma intensidade em seu olhar que fez o coração de Miriam acelerar. "Por que me defendeu?", perguntou ela, a coragem alimentada pelo turbilhão emocional do dia. "Por que me trouxe para esta celebração como alguém que importa?", completou ele. "Por que você importa, Miriam? Para Michael, para esta casa." Uma pausa significativa. "Para mim." O momento foi interrompido pela chegada abrupta de seu José, o rosto normalmente calmo agora marcado pela preocupação. "Patrão, precisamos de você no celeiro norte. Um dos tratores tombou durante a preparação para a colheita." Eduardo hesitou, claramente relutante em deixar a conversa inacabada. "Vá", encorajou Miriam. "Os convidados entenderão. É um dia de trabalho, afinal." Ele assentiu, apertando brevemente sua mão antes de seguir o capataz. Miriam o observou afastar-se, a mente repleta de possibilidades e receios. O resto da tarde transcorreu em um borrão de conversas e formalidades.
Eduardo retornou apenas quando os últimos convidados já se preparavam para partir, o rosto cansado, a roupa com marcas do trabalho de emergência no campo. Mesmo assim, fez questão de despedir-se de cada pessoa, mantendo a dignidade de anfitrião que caracterizava seu caráter. Quando finalmente o último carro deixou a propriedade, um silêncio reconfortante desceu sobre a fazenda. Miriam, com Michael adormecido no colo, encontrou Eduardo na varanda principal, observando o crepúsculo que tingia o céu de laranja e rosa. Foi um dia e tanto, comentou ela parando ao seu lado. Eduardo sorriu, o cansaço evidente em seu rosto, mas os olhos ainda brilhantes. Valeu cada momento, respondeu, olhando para o bebê. Ele é oficialmente um Muller agora. Uma brisa suave agitou os cabelos de Miriam, algumas das pequenas flores brancas se soltando e voando para longe. Eduardo, em um gesto surpreendentemente íntimo, estendeu a mão e removeu uma que permanecera presa perto de sua orelha. Seus dedos demoraram-se um pouco mais do que o necessário, provocando um tremor que ela não conseguiu disfarçar. Preciso perguntar, disse ele, a voz baixa, mas clara na quietude do entardecer. O que você quer, Miriam? De verdade? Para você, para seu futuro? A pergunta pegou-a desprevenida. Ninguém jamais se importara com seus desejos ou aspirações. Eu não sei, respondeu honestamente. Por tanto tempo, apenas sobreviver parecia o suficiente. Eduardo se aproximou um passo, a expressão subitamente intensa. E agora? Agora, hesitou, buscando coragem para a verdade. Agora quero pertencer. Quero que Michael cresça sabendo que é amado incondicionalmente. Parou incerta se deveria continuar. Quero coisas que talvez não sejam para alguém como eu. Eduardo balançou a cabeça, rejeitando suas últimas palavras. Não existe alguém como você, Miriam. Você é única. E o que você transformou nesta casa em tão pouco tempo é prova disso. Tomou fôlego, como se preparando-se para algo importante. Helena e eu não temos nenhum compromisso, declarou abruptamente. Nunca tivemos. Há expectativas, sim, arranjos familiares discutidos, mas nada concreto ou desejado. Ao menos não por mim. As implicações daquela confissão pairaram entre eles, pesadas de possibilidades. Miriam sentiu seu coração acelerar, a respiração tornar-se irregular. Michael se mexeu em seu sono, como se sentisse a tensão crescente. Por que está me dizendo isso? Perguntou. A voz quase um sussurro. Porque estou cansado de convenções, respondeu Eduardo, a franqueza em sua voz surpreendendo a ambos. Cansado de viver segundo expectativas alheias. Vendo você com Michael, sua coragem em enfrentar um mundo que sempre lhe foi hostil, percebi o quanto tenho desperdiçado seguindo regras que não fazem sentido. Deu mais um passo em sua direção, agora tão próximo que Miriam podia sentir o calor de seu corpo. E porque, contra todas as probabilidades e conveniências, encontrei-me pensando em você de formas que vão muito além da gratidão pelo cuidado com Michael. As palavras que Miriam tanto temia e desejava ouvir finalmente pronunciadas trouxeram uma onda de emoções contraditórias, alegria, medo, esperança e incerteza. Isso é loucura, murmurou, mais para si mesma do que para ele. As pessoas falarão. Sua posição, sua reputação. Deixe que falem, interrompeu Eduardo, a determinação clara em sua voz. Pela primeira vez em anos, sinto que estou seguindo meu próprio caminho, não o traçado por outros. Estava prestes a dizer mais quando um som de carro, aproximando-se rapidamente, quebrou o momento. Luzes de faróis cortaram a penumbra crescente e um veículo que Miriam não reconheceu estacionou bruscamente diante da casa. Dele desceu uma mulher de meia-idade, visivelmente agitada, acompanhada por um homem de terno que carregava uma pasta. A expressão de Eduardo mudou instantaneamente, tensão substituindo a abertura emocional de momentos antes. Quem é? Perguntou Miriam, instintivamente segurando Michael mais perto. Advogada da família Campos, respondeu ele, a voz subitamente fria. Isso só pode significar problemas. A tempestade, que havia permanecido no horizonte, finalmente chegava à fazenda Santome. E Miriam, ainda segurando o bebê que transformara sua vida, sentiu que o breve momento de pertencimento e possibilidade
poderia estar prestes a se despedaçar contra as rochas implacáveis da realidade social que sempre determinara seu lugar no mundo. A advogada da família Campos, doutora Regina Alvares, entrou na casa principal com a confiança de quem está habituada a intimidar pela simples presença. Seus saltos ecoavam no assoalho de madeira, enquanto o assistente a seguia com uma expressão que alternava entre nervosismo e desconforto. Eduardo, recuperando rapidamente a compostura de fazendeiro impassível, conduziu os visitantes inesperados ao escritório, não sem antes lançar um olhar significativo para Miriam. "Leve Michael para o quarto", instruiu em voz baixa. "Volto assim que possível." A autoridade em sua voz não deixava espaço para questionamentos, mas havia também uma suavidade, uma promessa implícita de proteção que fez Miriam a sentir silenciosamente. Enquanto subia as escadas com Michael, ainda adormecido em seus braços, Miriam sentiu o peso da incerteza retornar com força total. O momento de conexão na varanda, as palavras não concluídas, as possibilidades vislumbradas, tudo parecia agora tão frágil diante da realidade que se impunha na forma daquela mulher de terno impecável e olhar calculista. No quarto, agora tão diferente do espaço improvisado que encontrara na chegada, Miriam colocou Michael no berço com cuidado. O bebê continuou dormindo, alheio às tensões que se desenrolavam à sua volta. Ela ajeitou o cobertor azul, presente pessoal de Eduardo na semana anterior, e observou o rostinho sereno. Em apenas alguns meses, aquela criança abandonada havia se tornado o centro de seu mundo, e, surpreendentemente, também do mundo de Eduardo Müller. O que quer que estivesse acontecendo no andar de baixo, tinha Michael como pivô. Disso Miriam estava certa. Os minutos se arrastavam como horas. Pela janela aberta, podia ouvir ocasionalmente vozes alteradas, embora não distinguisse palavras específicas. O tom de Eduardo, normalmente controlado, soava cada vez mais firme, quase desafiador. Em determinado momento, a voz da advogada elevou-se o suficiente para que Miriam captasse fragmentos. Requisitos legais, investigação de antecedentes, interesses da criança. Cada frase entrecortada era como uma pequena estaca em seu coração. Por fim, após o que pareceu uma eternidade, ouviu a porta do escritório abrir-se bruscamente e passos rápidos pelo corredor. Um carro partiu com pressa, levantando poeira no caminho de terra que levava ao portão principal. Minutos depois, batidas suaves na porta do quarto. Eduardo entrou sem esperar resposta, o rosto tenso, mas os olhos determinados. "Precisamos conversar", disse, a voz controlada, mas com uma urgência que não escapou à percepção de Miriam. Ela indicou a cadeira de balanço, enquanto sentava-se na beirada da cama, as mãos unidas no colo para disfarçar o tremor que as acometia. "O que aconteceu?" Eduardo suspirou profundamente, passando os dedos pelos cabelos em um gesto raramente demonstrado de nervosismo. "Helena Campos decidiu que, se não pode ter o que quer, ninguém mais terá", começou ele, a amargura evidente em cada sílaba. Ela e o pai contrataram a advogada para contestar a adoção de Michael. Miriam sentiu o sangue gelar. "Como? Por quê?" "Oficialmente, alegam preocupação com o bem-estar da criança", respondeu Eduardo, o desdém transparecendo em sua voz. "Questionam a legalidade do processo, insinuam irregularidades no encontro do bebê, levantam dúvidas sobre minha capacidade como pai solteiro." Fez uma pausa, hesitando visivelmente antes de continuar. "E mencionam você." O coração de Miriam acelerou. "O que disseram sobre mim?" Eduardo encontrou seu olhar, a raiva mal contida agora evidente. "Insinuações sobre sua contratação sugerem que não há qualificações formais, que sua presença representa um risco para Michael. Chegaram ao ponto de questionar sua moralidade." A última palavra saiu como uma ofensa pessoal a ele mesmo. Miriam fechou os olhos por um momento, absorvendo o golpe. Era previsível, de certa forma. Pessoas como ela sempre seriam julgadas pelas aparências, pelos preconceitos, pelos padrões impossíveis de uma sociedade que nunca lhes dera uma chance justa. "Entendo", disse finalmente, a voz surpreendentemente firme. "O que pretende fazer?"
A pergunta pairou entre eles, carregada de significados implícitos. Eduardo levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. A noite já havia caído completamente sobre a fazenda, e apenas as luzes esparsas dos postes do jardim iluminavam a escuridão. "O que eles esperam é que eu recue", disse ele, as costas voltadas para Miriam. "Que eu me curve às convenções, devolva Michael para alguma instituição, retome o caminho apropriado para alguém da minha posição social." Virou-se lentamente, o rosto agora iluminado por uma determinação quase feroz. "Mas não é isso que vou fazer." Miriam sentiu uma onda de admiração misturada ao medo. "Eles têm poder", observou cautelosamente, "e conexões." "Eu também", respondeu Eduardo simplesmente. "E mais importante, tenho a verdade ao meu lado. Michael está prosperando aqui. Qualquer especialista poderá constatar isso." Aproximou-se novamente, sentando-se ao lado dela na cama, uma proximidade que seria impensável semanas atrás. "Mas preciso ser honesto sobre algo, Miriam. A batalha será mais difícil por causa do que está acontecendo entre nós." A declaração explícita do que ambos vinham sentindo, mas evitando nomear, fez o rosto de Miriam aquecer. "O que está acontecendo entre nós?" perguntou, a voz quase um sussurro. Eduardo tomou suas mãos entre as dele, um gesto simples, mas profundamente íntimo. "Algo que não planejei. Algo que, pela lógica fria do mundo lá fora, não deveria existir." O fazendeiro viúvo e a jovem contratada para cuidar de uma criança abandonada parece o enredo de um daqueles romances que você lê escondida, não é? O comentário arrancou um pequeno sorriso de Miriam, que não sabia que ele notara seus livros de romance empilhados discretamente sob a cama. "Mas a vida real é mais complicada do que ficção", continuou Eduardo, o tom agora mais sério. "Eles usarão isso contra nós. Dirão que sua presença aqui, sua proximidade comigo, é imprópria para uma criança." A realidade daquelas palavras atingiu Miriam com força. "Talvez", começou hesitante, "talvez seja melhor eu ir embora. Por Michael. Por você." A sugestão provocou uma reação imediata. Eduardo apertou suas mãos com mais força, a rejeição da ideia evidente em cada linha de seu rosto. "Não, absolutamente não. Isso seria exatamente o que eles querem. Nos separar, nos enfraquecer." Levantou-se novamente, a energia contida mal cabendo em seu corpo. "Na verdade, tenho uma proposta completamente oposta." Miriam observou-o com uma mistura de curiosidade e apreensão. Eduardo parecia lutar internamente, como se buscasse as palavras certas para algo importante demais para ser expresso de forma inadequada. Finalmente ajoelhou-se diante dela. Um gesto tão inesperado, tão contrário a tudo o que representava o orgulhoso fazendeiro, que Miriam sentiu a respiração falhar. "Casa comigo, Miriam." As palavras, simples e diretas, pareciam preencher todo o quarto. Michael, como se sentisse a importância do momento, mexeu-se no berço, mas continuou dormindo pacificamente. "O quê?" conseguiu perguntar, incerta se havia ouvido corretamente. "Casa comigo", repetiu Eduardo, a voz agora mais firme. "Não apenas por Michael, embora ele seja parte importante disso. Não apenas para enfrentar os campos e seus advogados, embora isso também pese. Casa comigo porque, em algum momento desses meses, você se tornou essencial. Para esta casa. Para Michael." Uma pausa significativa. "Para mim." Miriam sentiu lágrimas formando-se em seus olhos, uma mistura confusa de emoções transbordando. "Você não pode estar falando sério", murmurou. "As pessoas dirão que é loucura, que é precipitado, que é..." "Deixe que digam", interrompeu Eduardo com uma convicção que a surpreendeu. "Tenho 42 anos, Miriam. Vivi metade da minha vida seguindo expectativas alheias, cumprindo o papel designado para o herdeiro dos Muller. Casei uma vez assim. Um casamento respeitável, socialmente aprovado e completamente vazio de paixão real." A menção à falecida esposa, assunto que raramente abordava, demonstrava a profundidade de sua abertura emocional naquele momento. "Quando Luísa morreu, prometi a mim mesmo que não viveria novamente pela aprovação dos outros. Mas é fácil fazer promessas e difícil cumpri-las quando o mundo inteiro conspira para empurrá-lo de volta
à conformidade. Tomou as mãos de Miriam novamente. Então você chegou, com seus silêncios cheios de significado, sua força discreta, sua capacidade de transformar um quarto improvisado em um lar. E Michael, esse pequeno milagre que nos uniu, floresceu sob seus cuidados de uma forma que ninguém poderia prever. Miriam sentia cada palavra como uma onda quente, desfazendo anos de insegurança e rejeição. Mas a dúvida, companheira de toda a vida, ainda persistia. E se não der certo? E se você se arrepender? E se eu não for o que você espera como esposa de um Muller? Eduardo sorriu. Um sorriso que transformava completamente seu rosto normalmente austero. Você já é muito mais do que eu jamais esperei encontrar, Miriam. E quanto ao futuro, ninguém tem garantias. Só promessas que escolhemos fazer e manter a cada dia. Levantou-se, puxando-a gentilmente para que ficasse de pé diante dele. A diferença de altura fazia com que precisasse inclinar o rosto para olhá-lo nos olhos, agora brilhantes de uma emoção que ela nunca vira tão claramente expressa. Eu te amo, disse ele simplesmente. Te amo de uma forma que nunca imaginei possível novamente. E se você sentir apenas uma fração disso por mim, já serei o homem mais sortudo deste planeta. As palavras, tão diretas e verdadeiras, quebraram a última barreira de resistência. Miriam sentiu as lágrimas finalmente transbordarem, correndo livres por seu rosto. Eu também te amo, confessou, a voz embargada pela emoção. Mas tenho tanto medo do mundo lá fora, do que dirão, de não ser suficiente. Eduardo secou suas lágrimas com dedos gentis. Você já enfrentou o pior que o mundo pode oferecer, Miriam. E ainda assim manteve sua gentileza, sua capacidade de amar. Isso é força verdadeira. Não títulos, não propriedades, não nomes de família. Lentamente, como se lhe desse tempo para recuar se quisesse, aproximou seu rosto do dela. O beijo, quando finalmente aconteceu, foi como um selo em uma promessa já feita em silêncio, através de olhares, gestos e cuidados compartilhados. Suave a princípio, depois mais intenso, carregado de meses de sentimentos contidos, e agora finalmente liberados. Quando se separaram, Michael escolheu aquele exato momento para acordar, anunciando sua presença com um pequeno choro que logo se transformou em balbucios curiosos ao ver os dois adultos mais importantes de seu mundo juntos. Eduardo riu, um som leve e genuíno que ecoou pelo quarto. Miriam pegou o bebê no colo, aconchegando-o contra o peito. Eduardo abraçou ambos, formando um círculo perfeito que parecia, de alguma forma, predestinado. Então, essa é sua resposta? Perguntou ele, a voz mesclando esperança e incerteza. Miriam olhou para Michael, depois para o homem que transformara sua vida de formas que jamais imaginara possíveis. Sim, respondeu simplesmente. Sim para tudo. As semanas seguintes foram um turbilhão de acontecimentos. A notícia do noivado de Eduardo Muller, com a jovem que chegara para cuidar do bebê abandonado, espalhou-se como fogo pela região, provocando exatamente as reações que haviam previsto: choque, desaprovação, especulações maliciosas. Helena Campos e sua família intensificaram a batalha legal, agora acusando abertamente Eduardo de comportamento impróprio e questionando sua idoneidade como adotante. Mas para cada ataque havia uma defesa inesperada. O Dr. Torres, médico que acompanhara Michael desde o início, redigiu um detalhado relatório sobre o desenvolvimento excepcional da criança sob os cuidados de Miriam. Dona Cecília, para surpresa de todos, apresentou-se voluntariamente para testemunhar sobre a transformação positiva da fazenda desde a chegada da jovem. E mais surpreendente ainda, uma delegação de mulheres da vila, incluindo algumas que antes cochichavam maldosamente sobre Miriam, veio oferecer apoio após ouvir sobre a batalha judicial. Sempre soubemos que você era diferente, disse uma delas, mais velha e aparentemente a líder do grupo, mas confundimos diferente com errado. Estávamos enganadas. O casamento, deliberadamente modesto, mas significativo, aconteceu no mesmo jardim onde Michael havia sido oficialmente apresentado como um Muller. Desta vez, porém, não havia convidados da alta sociedade, nenhuma pompa ou circunstância, apenas as pessoas que verdadeiramente importavam.
Seu José conduziu Miriam pelo caminho de pedras enfeitado com as mesmas flores silvestres que ela costumava colher em suas caminhadas matinais. O vestido, simples mas elegante, havia sido um presente das funcionárias da fazenda que se cotizaram para a surpresa. Eduardo a esperava sob a mesma tenda branca, com Michael em seus braços, ambos vestidos com ternos idênticos que provocavam sorrisos em todos os presentes. O padre, o mesmo senhor gentil da cerimônia anterior, conduziu uma celebração que falava não de obrigações e tradições, mas de amor construído dia após dia, escolha após escolha, superando preconceitos e expectativas. Quando finalmente foram declarados marido e mulher, o pequeno público irrompeu em aplausos genuínos, sem a reserva formal das celebrações anteriores. 2 meses depois, a notificação oficial chegou em um envelope timbrado. O processo de adoção de Michael havia sido concluído com sucesso. A família Campos retirara todas as objeções após perceber que a opinião pública pendia fortemente contra eles. O documento, emoldurado e pendurado na parede principal da sala, representava mais do que a legalização de um vínculo. Era a prova tangível de que tradições podiam ser reescritas, que destinos podiam ser redirecionados. Em uma tarde particularmente agradável de outono, Miriam sentava-se na varanda da casa principal, agora sua casa também, observando Eduardo brincar com Michael no jardim. O bebê, agora com quase 1 ano, dava seus primeiros passos hesitantes, sempre amparado pelas mãos fortes do pai. Sua risada cristalina ecoava pelo ar, misturando-se ao canto dos pássaros e ao som distante dos trabalhadores na colheita. Dona Cecília aproximou-se silenciosamente, trazendo uma xícara de chá que depositou ao lado de Miriam. "A senhora parece feliz", comentou a governanta, permitindo-se um raro sorriso. "Sou feliz", confirmou Miriam, retribuindo o sorriso. "Mais do que jamais imaginei possível." A mulher mais velha assentiu, satisfeita. "Sabe o que dizem agora na vila? Que você não foi feita para viver como sombra, que nasceu para brilhar com luz própria." As palavras, tão diferentes dos sussurros maldosos que a perseguiram por toda a juventude, aqueceram o coração de Miriam. "Acho que todos nascemos para isso", respondeu suavemente. "Alguns apenas precisam de mais tempo e espaço para florescer." No jardim, Eduardo ergueu Michael nos braços, girando-o no ar enquanto o menino ria descontroladamente. Ao ver Miriam na varanda, acenou, chamando-a para se juntar a eles. Ela levantou-se sem hesitação, descendo os degraus com a confiança de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. A jovem que chegara com uma mala velha e olhos baixos, agora caminhava de cabeça erguida, não por orgulho ou arrogância, mas pela simples certeza de ser exatamente quem deveria ser, exatamente onde deveria estar. A fazenda Santome, antes um símbolo de tradição imutável, agora representava algo muito mais valioso, a possibilidade de transformação, de recomeço, de amor que transcende barreiras sociais e expectativas impostas. E enquanto Miriam abraçava sua família improvisada porém perfeita, sabia com absoluta certeza que aquela história, sua história, estava apenas começando. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Miriam e Eduardo tenha tocado seus corações. Para continuar esta jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontre-a aqui, clicando à sua esquerda. Se gostou desta narrativa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e dos relacionamentos. Não perca nossos próximos conteúdos. Estamos ansiosos para ler seus comentários.